Olá, professores, professores coordenadores, diretores. Estamos aqui para conversar mais uma vez com vocês, para começar a nossa TPC de hoje. Eu sou a Tassiana Ponce, PCNP de Matemática. Olá, pessoal. Eu estou aqui também representando a Conjunta da CEA na equipe de matemática. Meu nome é Thales Ceriza, PCNP de matemática. Olá, professores. Aqui é Maitê, sou PCNP de Ciências. Estarei com vocês também nessa TPC. Olá, pessoal. Meu nome é Eliane, estou como PCNP de Biologia e também estarei hoje com vocês. Para dar início, Maitê, podemos iniciar nossa apresentação de slides. Bom, então nós somos da equipe de Ciências da Natureza e Matemática, da Diretoria de Ensino Região de Franca, para conversar mais uma vez aí sobre a nossa aula de trabalho pedagógico coletivo. Como objetivo, para a nossa TPC de hoje, nós temos esclarecer sobre o uso de textos e de imagens, direitos autorais, apresentar os materiais disponíveis para o segundo bimestre, reforçar quanto à relação quantidade versus qualidade, orientar sobre a seleção adequada de materiais, propor por componente curricular uma boa prática que contemple as habilidades selecionadas e apresentar boas práticas. No primeiro momento, nós faremos os primeiros objetivos, aqui no coletivo, todos nós da equipe. Vamos agora, então, fazer... A gente estava um pouco longe, né, da nossa leitura inicial, e hoje nós vamos ler sobre uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo, que chama Tecnologia. Na verdade, a leitura inicial ela não precisa estar ligado ao tema, né, que a gente está tratando, ou a sensibilização que a gente está propondo, mas nós achamos interessante, hora de escolher o texto, essa crônica. O Luiz Fernando Veríssimo, ele é de Porto Alegre, e ele passou aí grande parte da vida dele, né, ele é de 36, grande parte da vida dele nos Estados Unidos, né, onde ele fez o primário, o secundário por lá. E com 14 anos, ele já junto com a sua irmã, Clarissa, e um primo, ele já fez um periódico de notícias. Esse periódico ficava no banheiro e ele falava de coisas da família. E o curioso é o nome, né, que chamava O Patentino. Patente lá no Rio Grande do Sul é privada. Então tem a relação de banheiro, né, de privada, de vida privada, e tem a relação de família com esse patentino, né? Então aí você já vê que ele já tinha um humor envolvido. Ele se envolve muito, uma paixão pelo jazz, né? Até que ele volta, isso nos Estados Unidos, aí ele volta em 56 para Porto Alegre. Lá em Porto Alegre ele cria um grupo musical que era o Renato e seu Sexteto, e é um dos maiores grupos, os maiores sextetos do mundo, eles brincavam, porque ele tinha 9 integrantes, né, em vez de ter 6 integrantes. Em 63 ele casa, ele tem 3 filhos. Em 67 ele começa a trabalhar no jornal Zero Hora. O casamento dele foi no Rio de Janeiro, ele ficou 4 anos lá, depois ele volta para o Zero Hora. Ele publica uma crônica, um livro, né, de crônica muito bom, que é Ed Morte, Outras Histórias. E aí o livro que deu não é um salto, mas que vendeu muito, é O Analista de Bagé, que foi publicado em 81, ele teve aí mais de 100 edições. Então, ele está muito ligado a essa questão da crônica, do humor, até um pouco de sátira. Então, esse é o Luiz Fernando Veríssimo. E nós vamos ler agora uma crônica dele que eu já falei, que é Tecnologia. Eu gostaria que vocês ouvissem sem antes ir aí na internet e já achar a crônica e tentar acompanhar, porque, como nós escrevemos ali no slide, é uma dos objetivos dessa metodologia de leitura inicial, é essa audição. Vamos lá? Tecnologia.
Para começar, ele nos olha na cara. Não é como a máquina de escrever que a gente olha de cima com superioridade. Com ele é olho no olho ou tela no olho. Ele nos desafia. Parece estar dizendo: vamos lá, seu desprezível pré-eletrônico, mostre o que você sabe fazer. A máquina de escrever faz tudo que você manda, mesmo que seja tapa. Com o computador é diferente. Você faz tudo o que ele manda, ou precisa fazer tudo ao modo dele, senão ele não aceita. Simplesmente ignora você. Mas se apenas ignorasse, ainda seria suportável. Ele responde, repreende, corrige. Uma tela vazia, muda, nenhuma reação aos nossos comandos digitais. Tudo bem. Quer dizer, você se sente como aquele cara que cantou a secretária eletrônica. É um vexame privado. Mas quando você o manda fazer alguma coisa, mas manda errado, ele diz errado. Não diz burro, mas está implícito. É pior, muito pior. Às vezes, quando a gente erra, ele faz bip. Assim, para todo mundo ouvir. Comecei a usar o computador na redação do jornal e volta e meia errava. E lá vinha ele. Bip. Olha aqui, pessoal, ele errou. O burro errou. Outra coisa, ele é mais inteligente que você. Sabe muito mais coisa e não tem nenhum pudor em dizer que sabe. Esse negócio de que qualquer máquina só é tão inteligente quanto quem a usa não vale com ele. Está subentendido nas suas relações com o computador que você jamais aproveitará metade das coisas que ele tem para oferecer. Que ele só desenvolverá todo o seu potencial quando o outro igual a ele estiver programando. A máquina de escrever podia ter recursos que você nunca usaria, mas não tinha a mesma empáfia, o mesmo ar de quem só aguentava os humanos por falta de coisa melhor, para o momento. E a máquina, mesmo nos seus instantes de maior impaciência conosco, jamais faria um bip em público. Dito isso, é preciso dizer também que quem provou pela primeira vez as letrinhas dificilmente voltará à máquina de escrever sem a sensação de que está desembarcando de uma Mercedes e voltando à carroça. Está certo, jamais teremos com ele a mesma confortável cumplicidade que tínhamos com a velha máquina. É outro tipo de relacionamento, mais formal e exigente, mas é fascinante. Agora compreendo o entusiasmo de gente como Milo Fernandes e Fernando Sabino, que dividem a sua vida profissional em antes dele e depois dele. Sinto falta do papel e da Fielbic, que sempre pronta a inserir entre uma linha e outra a palavra que faltou na hora, e que nele foi substituída por um botão. E, além de mais rápido, jamais nos sujará os dedos, mas acho que estou sucumbindo. Sei que nunca seremos íntimos, mesmo porque ele não ia querer se rebaixar a ser meu amigo, mas retiro tudo o que pensei sobre ele. Claro que você pode concluir que só estou querendo agradá-lo, precavidamente, mas juro que é sincero. Quando saí da redação do jornal depois de usar o computador pela primeira vez, cheguei em casa e bati na minha máquina, sabendo que ela aguentaria sem reclamar, como sempre, a pobrezinha. Esse é o texto do Luiz Fernando, e às vezes a gente está agora não com o computador, mas com as nossas outras ferramentas que o computador está passando para a gente se sente um pouco assim, né? Eu já sabia alguma coisa, mas agora a gente está se sentindo bem desafiado. Acho que é o desafio de todo mundo. Vamos lá, Maite? Então agora nós vamos falar um pouquinho com vocês a respeito de direitos autorais. Quando a gente pega o texto da Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, o inciso 27 fala o seguinte: aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então é muito importante que todos tenham muito cuidado com direitos autorais, porque talvez ache que pode pegar qualquer texto, um trecho aqui, um trecho ali para montar algum material, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque está na Constituição
né? E o direito é exclusivo do autor da obra. A forma de utilização, publicação ou reprodução das obras de um autor vai ser da forma que melhor agradar a ele. A gente não pode simplesmente pegar e usar de qualquer forma, tá? Mas até quando que o autor tem direito sobre a obra que ele criou? Né? Quanto tempo que o autor tem direito a essa obra? Acho que muitos, a gente fica assim, por curiosidade, será que todo mundo sabe, né, esse prazo? Então, o prazo, ele estende-se do primeiro instante em que o trabalho foi criado, perpassa por toda a vida do autor e continua a ser garantido até 70 anos após o seu falecimento. Só que esses 70 anos após o falecimento, ele começa a contar em 1º de janeiro do ano imediato ao da sua morte. Então, por exemplo, se um autor de uma obra faleceu em fevereiro de 2019, começa a contar os 70 anos que a família ainda tem direito, a partir de 1º de janeiro do próximo ano. Então, é muito importante ter o conhecimento sobre isso, né? Os herdeiros vão estar protegidos por lei, né, sobre o direito dessa obra do falecido, da família dele. Após esse prazo, a obra ela vai ingressar no domínio público e aí todos podem acessar livremente, sem problema algum, né? Então, sempre que a gente for usar uma obra de algum autor, tem que referenciar, tem que fazer citação para não ter problema com isso, certo? Sites para consulta de textos. Então, tem alguns sites que eles são de pesquisa livre, que a gente pode utilizar. Então, tem 2 sites que nós estamos mencionando aí de imagens, que é o pixabay.com, né, que ele tem muitas imagens super interessantes, principalmente na área de ciências da natureza, tem muita imagem muito bonita que dá para usar, e ele é de livre acesso, de livre uso. Tem o Rock Content, que é também um outro site muito bom de imagens, que é de livre uso. E tem o domínio público, onde tem vários textos e alguns vídeos também, que pode ser utilizado, né, de forma livre. Sites sobre fake news. Então, fontes de pesquisa livre, né? Tem alguns sites que a gente consegue verificar se aquela notícia, se aquele artigo, se ele é verdadeiro ou se ele é uma fake. Então, aí tá, a Agência Lupa é um site que a gente pode pesquisar fato ou fake do G1, e.farsas, e o Fake Check. Então, a gente joga lá aquele artigo, aquela notícia, e a gente consegue ver se isso é verdadeiro ou não. E hoje a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muita coisa aí na mídia que não é verdadeiro. Agora, caderno do 2º bimestre. Eliene. Nesse momento, professores, nós vamos mostrar para vocês que muitas vezes as informações podem ficar desencontradas, a gente fica meio perdido de onde encontrar esses cadernos. Então, neste momento, nós vamos mostrar para vocês, existem aqui 3 sites principais onde podemos encontrar, tá? Os cadernos do aluno e do professor, e eu vou entrar com vocês em cada um deles. Então, eu vou pedir para a Maitê tirar um minutinho, PowerPoint, para a gente ir passeando por esses sites. Num primeiro momento, eu vou entrar com vocês na intranet. Então, aqui vocês podem perceber que a gente precisa entrar com um e-mail institucional, né? Aquele @professor.educacau. Eu deixei em branco aqui para a gente fazer o passo a passo com vocês, tá? Quando pedir a senha, pessoal, é a senha que a gente usa na intranet, na sede, no e-mail institucional. Então, é a mesma senha que a gente usa no e-mail e na sede, a gente usa aqui na intranet. Lembrando, né, Eliene, que se o professor trocou a senha na sede, todas essas são alteradas também.
Então, o e-mail vai alterar a senha, a intranet vai alterar a senha, basta eu trocar a senha na sede, todas essas já ficam com essa nova senha. Bem lembrado, Tassi, isso mesmo. Então, assim que abre a página principal da intranet, a gente vem aqui em coordenadorias, COPED, biblioteca. Podemos clicar que ele vai abrir uma outra página para nós. Assim que entrar, a gente tem acesso já a vários materiais, tá? Então, no caso que a gente quer aqui, o volume 1 e 2 do Caderno do Aluno e do Professor, certo? Então, a gente vai abrindo as possibilidades que a gente quer. Então, encontrei o Caderno do Professor, clico nele novamente. Vou pegar do ensino médio, um exemplo aqui. Puxar a sardinha para o meu lado, Ciências da Natureza. Vamos lá. Seleciono ela e ele abre, né? 01, primeiro ano do ensino médio, segundo ano, terceiro ano. E aqui eu tenho a opção de fazer o download, de compartilhar, de salvar no computador, ou simplesmente abrir para poder consultar aqui mesmo pela internet. Certo? E aqui a gente consegue, então, andar por todo o caminho do Caderno do Professor, ok? Eliane, em cima, um pouquinho acima, tá lá, baixar, né? Baixar, copiar para... Isso, obrigada, então, Thales, aqui em cima. Compartilhar o link. Né? Aqui dá para ver eu passando o cursor? Perfeito. Obrigada. Então, aqui é o caminho pela intranet. Pessoal, agora nós vamos passear com vocês um pouquinho pelo site da Secretaria Escolar Digital. É um site que a gente tem maior familiaridade, e que a gente já está mais acostumado, né, a mexer. Então, assim que a gente entra, o meu já está logado, né, vocês sabem que para logar é só colocar o RG, número, SP e a senha usada em comum para todos. Assim que a gente entra, essa é a carinha dele. Se a gente rolar para baixo, a gente acha Cadernos da Aluno de Apoio e é só clicar aqui que ele automaticamente encaminha a gente para o site da EFAP, né, no currículo paulista, onde a gente consegue achar todos os caderninhos. Então, vamos lá para a gente ver? Na hora que você clicar na sede, ela já vai te encaminhar diretamente para essa página. E a gente rolando para baixo, encontramos as habilidades essenciais e o Caderno do Aluno, volume 1 e volume 2. E os cadernos do Professor, volume 1 e volume 2, tá? Eliane, Oi. Importante que nesse momento, ela ainda, enquanto nós estamos gravando, ela não está com as habilidades essenciais do segundo bimestre, mas a Tassiana já logo à frente, quando falar do centro de mídias, vai mostrar como encontrar do segundo bimestre. Então, porque às vezes não atualizou, né, em tempo real aí para a gente ainda, mas logo também vem para cá. Esse site, se vocês observam, tem muita coisa. Né, tem o currículo, tem os documentos, materiais, né? Então, é um site para se ter aí gravado. Já pode deixar nos favoritos, porque é sempre bom estar visitando, né, Thales? Perfeito. Então, vamos aqui... o famoso... desculpa, Eliane, o famoso livro de cabeceira agora do professor, né? Então, ele vai ter que acessar constantemente. Acho interessante a gente mostrar aí também os materiais de apoio do Inova, porque nós temos vários professores de matemática, de ciências da natureza, que também estão responsáveis por essas disciplinas. Exatamente, aqui também achamos Inova, né? Então, eu vou clicar aqui, puxar a sardinha para o meu lado de novo, no caderno de ciências, né? O caderno do professor de ciências, e aqui ele já disponibiliza 6º, 7º, 8º e 9º anos juntos aqui, tá? Novamente, a gente pode tanto ver por aqui, pesquisar, né, fazer o nosso estudo,
como aqui na barra direita eu posso fazer o download e salvar ele no meu computador para ter acesso sempre que eu precisar, certo? Agora, a Tassiana vai falar um pouquinho com vocês sobre o Centro de Mídias e vai apresentar as habilidades como o Thales falou. Tassiana, com você. Obrigada. Pessoal, então vamos lá. Dando continuidade aqui, eu vou mostrar para vocês a página do Centro de Mídias. Como eu acabei de mostrar ali para vocês agora, essa página do Centro de Mídias, conversar, né, junto ali com a Eliane, essa página do Centro de Mídias, ela precisa ser também o livro de cabeceira desse momento. Então, do mesmo jeito que o professor arruma os seus materiais para ir para a escola, como agora nós estamos aí em casa, então abrir essas páginas que são importantes de navegação diária. Como o Thales lembrou bem na página anterior, esses sites estão sendo sempre atualizados, principalmente o do Centro de Mídias. Então, aqui é a página de início do Centro de Mídias, tá? Essa que eu estou é a página inicial, que vai falar realmente sobre a iniciativa da Secretaria do Estado de São Paulo para contribuir com a formação dos profissionais da rede e ampliar a oferta aos alunos, mediada por tecnologia, nesse período que nós estamos aí de quarentena, né? Aqui nós temos específico falando um pouquinho o que é o Centro de Mídias, os parceiros, as notícias, perguntas e respostas. É importante vocês olharem também. Às vezes, uma dúvida que ficou, eu esclareço por aqui. Materiais de orientação. O nosso foco hoje vai ser programação. Todas as vezes que vocês abrirem a página, como eu já deixei ela aberta, ela tem um tempo e inspira. Quando eu abrir a página, vai aparecer o Bob aí para nós, e o Bob já até tem um cliquezinho ali na faixinha amarela, eu já vou direto para a programação. Caso a página já esteja aí aberta, como aconteceu com a minha, clica aqui, ó, programação, ele vai abrir para nós, ó, vai abrir para nós toda a programação para que vocês possam estar conferindo. Então, eu tenho a programação diária e a programação da semana. Então, se eu quero aquele resumo, agora puxando sardinha para o meu lado, aí da matemática lá no 6º ano, quais dias da semana eu vou ter matemática no 6º ano? Eu posso vir aqui na programação da semana. Se eu quiser saber individual, dia a dia, eu venho na programação diária. E o que é importante? Vou abrir um aqui para vocês terem uma ideia. As habilidades. Um pedido de vocês, um pedido nosso, que nós fomos atendidos, todos nós. Então, a gente estava pedindo sempre, até vocês pediam, a diretoria de ensino repassava, em alguns momentos de ATPC direto lá com a IFAP, vocês, professores, pediam direto também as habilidades das aulas que serão trabalhadas com antecedência. Então, na medida do possível, eles estão disponibilizando aqui para nós também. Então, ó, para vocês darem uma olhadinha na programação. Então, cliquei em programação e apareceu aqui para vocês, programação do dia 8/6, segunda-feira. Então, eu tenho educação infantil, anos iniciais, anos finais, ensino médio. Ah, então se eu preciso só do ensino médio, eu vou me atentar aqui só às aulas do ensino médio, essa diária, então só do dia 8. Eu tenho só anos iniciais, vou me atentar aqui às aulas dos anos iniciais, ok? Então, aqui dá para a gente também baixar essa página, caso você queira fazer aí uma impressão, ou simplesmente registrar aquela aula que te interessa. Então, eu vou pegar aqui a aula de matemática do 8º ano pelo app, às 9h45, nesse dia 8/6. Então, eu vou buscar aqui as aulas de matemática e das turmas que eu tenho, ok? Nós temos também, além da programação, as habilidades, que, como eu disse, aquele que vocês pediram
e todos nós, e nós fomos atendidos. Então, eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, anos finais, sexto ano, aconteceu a correção da AP, essa aula aconteceu hoje de manhã. Então, automaticamente, ele deixou aqui como habilidade para nós, correção da AP. Se eu vejo lá no oitavo ano, ó, matemática, qual foi a habilidade trabalhada nessa aula? Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento, na representação de números em notação científica. Então, automaticamente, você, professor, pode vir olhar para essa habilidade antes da aula acontecer e você já vai preparar uma atividade ou uma sequência didática, um complemento de material para esta aula, tá? Então, vocês vão observar aqui que às vezes tem habilidade que é do bimestre anterior, que seria uma retomada, que seria uma revisão do que os meninos já viram. Então, e a minha aula inteira vai ter que ficar em cima dessa retomada? Não, eu posso retomar com uma, duas atividades, só para os alunos sentirem que foi importante assistir aquela aula, então eu puxo algum gancho da aula, mas o restante da minha aula, seja ela à distância ou seja ela através do Teams, aí, de algum aplicativo que a escola está usando, eu posso desenvolver uma habilidade já programada para o segundo bimestre, ok? E aí, voltando aqui com vocês, na página do Centro de Mídias, então, Centro de Mídias sp.educacão.sp.gov.br, além de toda a programação, nós temos também as habilidades essenciais do segundo bimestre. Então, essas habilidades vocês têm acesso aqui em PDF, eu posso baixar, eu posso ter esse material vai me auxiliar aí na programação das minhas aulas, no planejamento das minhas aulas, ok? Então, do Centro de Mídias, pessoal, o mais importante que a gente queria passar para vocês é isso. Caso algum aluno ou professor tenha dificuldade ainda em baixar o app, ele pode vir aqui, ó, tem todos os tutoriais, e nós temos também o Fale Conosco. No Centro de Mídias, em Parceiros, vocês encontram aqueles tutoriais, todos aqueles tutoriais, alguns foram explorados um pouquinho na nossa semana de planejamento, outros não. Mas então aqui nós temos os parceiros do Centro de Mídias. Então vocês podem navegar aqui, podem procurar, Dragonliner está aqui, temos todos os tutoriais, o Descomplica, que foi falado um pouquinho, Explica-e, Estude, Matific, então vários que vocês podem estar buscando aqui e incrementando as suas aulas. Lembrando que alguns desses parceiros, alguns desses aplicativos, o aluno, vocês podem encaminhar para o aluno apenas a atividade. Então, eu posso baixar essa atividade em PDF e encaminhar para o meu aluno, caso ele não tenha disponibilidade aí do uso da internet. Lógico, se eu pego, por exemplo, o Matific, com o uso da internet é mais legal, porque tem toda a interação, tem toda a musiquinha, tem toda aquela comemoração quando o aluno acerta, e eles gostam disso. Mas para aquele caso do aluno que não tem como, de jeito nenhum, você pode pegar o mesmo roteiro de atividade que você encaminhou para o aluno que tem condição de fazer no online, você pode passar para a escola, imprimir em PDF e estar disponibilizando para esse aluno também, tá? Então, é interessante que vocês deem uma olhadinha aqui, que vai ter coisas interessantes. Às vezes você não quer passar exatamente o roteiro todo lá do Dragonliner, mas eu posso pegar uma das atividades, eu posso pegar um dos vídeos, a mesma coisa para os demais, para o Estude, para o Descomplica. Então, para ajudar
na elaboração, na programação dessas aulas de vocês. Lembrando, novamente, eu e o Thales já falamos aí algumas vezes, mas da Nova Escola. A Nova Escola também tem vários sites para auxiliar, tem o site com vários planos de aula para auxiliar vocês. Então, entrem lá na Nova Escola, que ajuda também, ok? Tassiana, Oi. Inclusive, para ciências da natureza, né, tem muito experimento, muita atividade prática que na Nova Escola é bem interessante do professor consultar para poder utilizar nas suas aulas. E é um site confiável, né? Isso mesmo, Maite, bem lembrado. E a gente não corre aqueles riscos também dos direitos autorais, que lá já está sendo disponibilizado para o uso do professor. E eles implementaram agora também a maioria das atividades. Eu tenho algo implementado para esse período remoto. Então, é importante o professor acessar, sim. Muito bem. Ainda no site, pessoal, do Centro de Mídias, existe um link lá com materiais de orientação, onde você consegue todas aquelas orientações que o Marcão dá, todos aqueles tutoriais, tá? De Classroom, de Teams, de todas as orientações cabíveis ali com o Centro de Mídias também. Então, é um site bem completo que ajuda muito todos nós. Isso. Tendo dificuldade, tanto no aplicativo, quanto no diário de classe, quanto nesses sites, Classroom, Teams, todos eles vão aí até o Centro de Mídias, que vocês vão encontrar aí um auxílio, um caminho, um auxílio para ajudar vocês, ok? Então, eu passo a palavra para o Thales agora. Oi, pessoal. Tudo bem? Vamos falar um pouco agora sobre tempo e utilidade desse tempo, a qualidade, né? Maite, você põe um slide, por favor? Então, nós vamos ver aí sobre o que a gente deve considerar, né, em se falando do tempo que nós temos, né? Então, se vocês percebem nesse slide aí, que do dia 8, eu comecei a considerar hoje, que é o dia que a gente está gravando, do dia 8 ao dia 31 do mês que vem, por exemplo, um professor de matemática, ele tem, no ensino fundamental, cerca de 48 aulas. Mas ele tem que considerar o quê? Que dessas 48, pode ser que ele tenha aula nessa quinta-feira próxima. E para nós aqui do interior ainda ficou o feriado, não foi antecipado. Então talvez ele já são 2 aulas a menos, 1 aula a menos. Então essas pormenores ele já tem que começar a observar se vai perder ou não. Por outro lado, isso seria a aula do professor com o aluno 48. Só que lá no Centro de Mídias, nesse período, a gente entrou lá no cronograma, você pode entrar lá também, fez uma pequena filtragem lá e observamos que tem 24 aulas que o Centro de Mídia vai passar para o ensino fundamental. Então, o que vai acontecer? Vai depender como que você, professor, vai organizar isso. Então, por exemplo, se você indicar que seu aluno vai assistir as 24 aulas e você vai acompanhar essas 24 aulas, seja na hora que ela estiver passando, seja depois, e pedir trabalho sobre, né, atividades, enfim, sobre essas 24 aulas, então você já tem 24 aulas das suas 48. Por isso que na terceira coluna está o quê? 24 aulas do Centro de Mídia e 24 aulas sua direto com o aluno. Então você já não tem 48 mais. Se o seu aluno já assistiu 24 do Centro de Mídias, você só tem 24 a explorar. Thales, mas eu não vou explorar as 24. Lá eu vou explorar 10 aulas com meus alunos. Então, em vez de 48, você tem 38, porque 10 você está usando o Centro de Mídias do que está sendo passado lá. E aí nós fizemos essa tabela para mostrar um por um, né? Porque a matemática ela tem ensino fundamental, ela tem ensino médio diurno e tem ensino médio noturno.
Física, química, biologia e ciências, ela vai, independente de ser diurno ou noturno, ela vai manter a mesma quantidade de aulas, né? E ciências geralmente é matutino e vespertino só, né? Então, para você começar a pensar que quantidade de aulas você tem de verdade. Então, por exemplo, pega o professor de química. Professor de química, se 8 aulas dele foram no centro de mídia, ele acompanhando com os alunos essas aulas e tal, ele só vai ter mais 8 aulas para propor atividades ou habilidades que ele queira desenvolver além das do centro de mídias. Tá? Então, E aí, se ele tiver aula na quinta-feira agora e era dupla, vai ser dupla, ele já não tem 8 mais, ele só tem 6. Então, tudo isso, você, com o calendário seu na mão, professor, e o seu calendário de aula, você vai fazer a conta para ver quantas aulas você tem a aproveitar nesse segundo bimestre aí. Porque, às vezes, num primeiro momento, nossa, matemática tem 48 aulas. De repente, você já está apertado, né? O tanto de habilidade que tem, mesmo sendo as essenciais, você já tem essa dificuldade. Então, nós não descontamos o feriado aí, ou alguma outra eventualidade que aparece. Tá certo? Isso é só uma questão de cronograma de tempo. Agora vamos para o próximo slide. Então nós temos o seguinte, que nós temos que considerar que nesse momento nós temos que fazer uma análise qualitativa de como foi a aprendizagem no primeiro bimestre. Né? Não é aquele momento de fechou o primeiro bimestre, fecha todo o pacote primeiro bimestre, deixa de lado e começa o segundo bimestre. Não, não é assim. Porque às vezes o primeiro bimestre, você mesmo nas essenciais, ou naquelas que você escolheu, você não caminhou até quando você gostaria de ter caminhado com seus alunos. E aí você vai começar o segundo bimestre procurando partir dali. Né? Claro que tentando já entrar nas habilidades o mais rápido possível do segundo bimestre. Tá? Então, às vezes precisa de uma retomada breve lá do primeiro bimestre, ou alguma atividade que faz o link da atividade do primeiro para uma habilidade do segundo. Tá? Então, você tem que se organizar nesse sentido. Tá? Analisar essas habilidades que necessita desse apoio pedagógico específico e observar se o que você utilizou como atividade de exercícios, por exemplo, foi suficiente para aprendizagem. Nesse segundo bimestre, começar a analisar, pensar de forma diferente. Olha, o primeiro bimestre foi mais lista de exercício. O segundo bimestre eu já tenho que partir por um vídeo, não vai ter jeito. Né? Vou ter que pensar em alguma coisa que vai desafiar meu aluno lá na realidade que ele está inserida. Tá? E analisar também essas habilidades da AP, né, como que ficaram, né, como que esses alunos aí se saíram nessas habilidades. Pode ir para o próximo slide, por favor. E aí vocês vão observando, gente, que realmente o que pesa muito é a questão qualitativa, tá? Não é uma questão de quantidade. Nesse momento, o aluno está em casa, nesse momento, o aluno está com o apoio dos pais. Muitos pais são extremamente atarefados, mesmo estando em casa, né? Eles têm as atividades dele. Muitos pais não estão em casa. Muitos alunos têm mais de 1, 2 irmãos, e o pai precisa, e a mãe precisa organizar o tempo para esses irmãos também. Então, vocês vejam que a coisa não é tão simples, né? Para a gente manda uma atividade lá longa, extensa, então ela precisa ser mais palpável e ela precisa propor uma reflexão, o aluno precisa pensar sobre o que ele está fazendo. Então, uma atenção aí que a gente pede esse cuidado. Eu sei que vocês estão tendo cuidado, eu sei que vocês procuram analisar tudo isso, que muitas vezes o próprio objeto de conhecimento, né, que é o antigo conteúdo, que agora a gente fala objeto de conhecimento, e a própria habilidade, fica difícil de você propor, é muito difícil preparar uma sequência, que a Maite vai falar agora. Mas fica essas dicas aí para vocês se atentarem, ok? E aí, Maite? Então, né, dando continuidade aí no que o Thales estava falando, né, para a gente refletir mesmo sobre essa qualidade, né?
Então, segundo o currículo paulista, uma sequência didática ela vai organizar a partir de um conjunto de atividades interdependentes. Só que essas atividades, elas têm que estar articuladas entre si, né? E tem que ter, cada uma um grau diferente e crescente de complexidade. Então, a gente tem que sempre pensar no levantamento prévio, né? O que esse aluno meu tem de conhecimento a respeito desse assunto, desse objeto de conhecimento, e aí você vai aumentando ali o grau, né, crescente de complexidade dessas atividades, formando aí uma sequência didática. Pensando ainda sobre quantidade e qualidade, né, o professor tem que pensar nessa qualidade das atividades, né? A quantidade, ela nem sempre ela é sinônimo de qualidade. Então, muitas vezes, não é essa quantidade grande de atividades que vai sendo passadas que vai garantir o aprendizado do aluno, né? Talvez não tenha a qualidade, ou não tenha aquilo que ele precisa saber. Cópias de texto, listas enormes, né? A gente já sabe que isso não é o caminho, né, que vai atingir o aluno, principalmente porque ele não tem o foco de ficar ali horas e horas e horas fazendo uma lista enorme de exercício, e ele, né, será que ele está aprendendo com isso? Então, a gente tem que refletir bastante sobre isso. O comando, né? Qual que é o comando dessa atividade? Está sendo bem explicado o que eu quero, o que o aluno tem que fazer, qual o caminho que ele tem que fazer? Então, também isso é para pensar, tá? E aí, nós reforçamos a importância do professor na elaboração dessas atividades, né? Pensar nessas habilidades, que o aluno está com defasagem, como que eu vou trabalhar essa habilidade no meu aluno, e aí a gente pensar em interligar, né, o que eu quero com aquilo que está sendo necessitado naquele momento. E aí, para reflexão, a gente vai assistir um vídeo, né, disponível aí nesse link, que eu vou agora abrir para vocês, para a gente pensar um pouquinho e refletir um pouquinho. Pensando, né, Maitê, nessa questão da comanda, que agora o menino vai ter que ler o aluno sozinho em casa, ele tem que ler, entender a proposta do professor para resolver. Então, essa comanda realmente precisa ser, vamos falar, mais cuidadosa do que já era. Então, como o Thales disse, a gente já sabe o quanto vocês estão cuidadosos com isso. Mas mais ainda, mas às vezes ele vai pedir ajuda para a mãe, para o irmão mais velho. Às vezes, nós temos que tentar garantir que ele leia e compreenda sozinho. Tentar desenvolver aí já algumas competências que, às vezes, a gente acabava deixando um pouquinho de lado em sala de aula. Então, realmente, fazer com que o aluno seja independente, conseguir ler e compreender sozinho. É que ele tem autonomia, né, para poder realizar aquilo que está sendo passado para ele. Isso. Vou apresentar, então, agora o videozinho, tá?
Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Que sirva para a gente refletir sobre essa questão, né? Do que é qualidade para nós, né? Será que tem hora que a gente não peca, não erra de achar que a gente está sendo certo em querer passar muita coisa, mas será que esse aluno não tem outras percepções? Será que ele não quer algo diferente também para ele ativar ali, né, a criatividade dele, algo que seja mais prazeroso e ao mesmo tempo que vale a pena para ele aprender, o aprendizado dele, né? Então fica aí a reflexão, esse videozinho, e vamos passar agora para os recursos digitais. Bom, então, após essa reflexão sobre a quantidade de atividades propostas para a gente passar para os nossos alunos, sobre como esses alunos estão recebendo essas atividades em casa, nós vamos falar mais um pouquinho para vocês de algumas sugestões, lembrando, pessoal, que são sugestões, tá? Então, tem várias sugestões com o intuito de facilitar o percurso de vocês. E aí nós temos aí alguns recursos digitais. Então, pode passar, Maitê, por favor. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é o simulador FET. Então, eu entro aqui, ó, https://phet.colorado.edu. Então, nós temos aqui algumas simulações interativas para ciências e matemática. Então, nós trouxemos para vocês, nessa parte inicial, nessa abertura da nossa TPC, para mostrar as possibilidades nas outras disciplinas também, tá? Então, pode parar, por favor, Maitê. Vou compartilhar aqui com vocês. Vamos, antes, quando você vai compartilhando, é muito importante, professor, o seguinte. Às vezes vem um questionamento seguinte, meus alunos nem têm internet, meus alunos nem estão conseguindo mandar e-mail, realmente, está tendo muitas situações assim. Porém, tem aquela situação que o aluno você pode preparar uma atividade para ele ampliar o conhecimento dele, por exemplo. E ele tem internet, ele pode usar, ele consegue usar. Ou, às vezes, é um aluno que, determinado do grupo de alunos, que tem internet, está funcionando, está dando certo, ele precisa de uma recuperação. Então, para cada grupo, não é para cada um, porque é difícil você fazer para cada um. Então, você pode estar indicando, né, o que a Tassiana vai pontuar aí, depois a Eliane vai falar de outro site, né? Tá certo? Então, assim, não é que nós temos obrigatoriamente que usar ferramentas, não, mas nesse momento temos isso também. Além do impresso, além do WhatsApp, além do e-mail, nós temos isso também. Tá joia? Isso, lembrando que também pode ser um material complementar. Então, só para um grupo de alunos, eu posso complementar com esse material também, tá? Então, aqui nós temos simulações interativas para ciência e matemática. Então, são simulações de física, química, matemática, ciências, biologia. Então, tem vários materiais. Se eu clicar aqui, ele vai já abrir para nós, ó. Então, eu consigo buscar através do nome mesmo específico, ó, adição de vetores, a rampa, balões e eletricidade estática. Então, eu consigo vir aqui, fazer uma busca mais rápida, tá? Como eu consigo também buscar aqui na pesquisa. Então, eu posso vir buscar na pesquisa, colocar aqui uma habilidade, ou aqui na lupinha, ó, colocar uma habilidade específica, ou eu venho aqui por tema, movimento, som e ondas, trabalho e energia, calor e termometria. Então, eu consigo encontrar uma atividade que possa auxiliar aquela atividade que eu preparei para os meus alunos. Caso eu tenha uma quantidade menor de alunos com internet, eu posso propor para esses também, lembrando que nós temos sempre que pensar em recuperar, retomar e avançar. Então, de repente, eu posso tentar ir avançando
com alguns alunos. É lógico que eu vou explicar para todos, passar uma atividade para todos, e venho aqui aprofundar com alguns desses alunos. Então, do mesmo jeito que eu tenho esse caminho aqui para física, que eu estou passando com vocês, eu tenho também para química, para matemática, para ciências, para biologia. Então, é interessante o aluno abrir, o aluno olhar. Você, se você estiver realizando aula com ele interativa, através do Teams, do Zoom ou do Meet, vocês podem também projetar isso para ele e ir movimentando, fazendo todo o percurso junto com o aluno. Então, pode vir enriquecer também a sua aula, tá? Então, voltando aqui, eu passo a palavra agora para a Eliene. Outro site também que nós vamos apresentar hoje para vocês é um que foi elaborado pela USP, né? Alguns alunos e professores da USP, tá? Que é o Profis, que tem esse rostinho aí inicial, que é um apoio para o professor, certo? Que é que você encontra vários materiais que podem auxiliá-los também na construção das suas aulas, também na retomada, no aprofundamento. Então, se a gente for aqui, ó, em apoio ao professor, ele traz para nós aqui materiais, plataformas digitais, vídeos e blogs, canais educacionais, laboratórios didáticos, museus, centros e exposições de ciência virtuais. Então, tem bastante material, bastante link interessante para a gente poder navegar, explorar e ajudar aí na hora de poder mandar o roteiro para o aluno, né? Fazer nossas aulas, preparar. Então, aqui, ó, tem o Manual do Mundo, Ciência USP. Muito interessante a gente explorar, procurar, né? Que muitas vezes a gente fica perdidinho aí, sem saber onde encontrar tal material, ou algum texto para ajudar o aluno, um vídeo. Como vou fazer assim à distância, se eu não tenho tanto contato com o meu aluno? Então, fica aqui essa dica, tá? Desse site. Tem muita coisa para vocês poderem explorar e navegar aqui. Ô, Eliane, a gente estava até conversando aqui, esse, por exemplo, o Manual do Mundo, ele a gente assiste muito aqui em casa, né? Eu tenho um menino mais novo e tanto eu quanto ele, nós adoramos assistir, porque ele vai na prática, ele entra dentro de uma fábrica, por exemplo, como que faz papel? E aí ele vai lá na fábrica de papel e entra lá e anda e faz uma entrevista lá, e o jeito dele falar é muito tranquilo, né? Então eu particularmente adoro o Manual do Mundo, e tem coisas de física, como que faz bexiga. E aí tem uma aula enorme de ciências aí, um pouco de física, né? Tem uma química envolvida, os testes da bexiga, enfim. Eu particularmente recomendo muito, né? É um dos que eu conheço aí. Tá? Então os meninos, eu tenho certeza que eles vão adorar, porque é leve, né? Sim, eu usava muito nas minhas aulas também. Principalmente quando estava se tratando um pouquinho mais da parte de química, em ciências, tem muita coisa interessante, né? Ó, tem também laboratórios didáticos para ajudar nessa parte prática que o Thales estava falando, né? Ó, laboratório virtual, muito interessante, pessoal, para dar uma passeada, né, Thales, e verificar todo o material que tem aqui. Muito bom. Isso, lembrando que esses materiais podem ser complementar à sua aula. Né? Então, eu tenho todo o meu roteiro de aula ali e eu coloco para um aluno algo mais, para aqueles que têm possibilidade. Hora que voltar aí no presencial, que eu estiver com os meus alunos todos lá em sala de aula, que seja breve, se Deus quiser, né? Que eu possa também estar levando para eles em sala de aula. E vocês também, lembram? Né, Tássia? Desculpa te cortar. A gente sabe que tem muito aluno que ele quer explorar, que ele quer ir atrás, que ele quer algo mais, e é nosso dever, vamos assim dizer, oferecer toda essa possibilidade para esse aluno, né? E aqui é mais uma forma, né? Mais um lugar que a gente pode explorar para oferecer esse algo mais para eles. Isso, tentando, lógico, colaborar tanto com o professor,
com essa preparação, elaboração desse material aí do professor, quanto trazer a aprendizagem de maneira mais rápida, mais produtiva, mais eficiente de nossos alunos. Significativa, Pessoal, né? Porque quando ele interage, a aprendizagem fica mais significativa. Antes de vocês, a Eliane vai despedir, né? Mas antes disso, eu acho que a gente podia fazer um bônus aqui, uma coisa interessante. Como que baixa um vídeo, por exemplo, no YouTube, de uma forma prática, tá? Bem prática. Então, vou tentar fazer aqui agora e vocês acompanhem aí, ó. Então, eu vou abrir aqui, ó. Vou abrir uma guia aqui, vou abrir o vídeo, né? Que eu tô... que tá lá até do Manual do Mundo, como fazer uma caixa carregadora. Então, eu quero baixar esse vídeo, porque eu não quero mandar ele inteiro para o meu aluno, ou eu quero, para que eu possa ter esse vídeo do YouTube, a gente vai lá no onde está escrito youtube.com/watch, não sei o que, o código do vídeo. Quando terminar a palavra YouTube, nós vamos incluir a palavra, 2 letrinhas, YouTube PP. E apertar um Enter. E aí vai aparecer essa tela aqui, perguntando se eu quero baixar o vídeo em qual resolução. Eu, geralmente abaixo, né, nessa 720 aqui, mas pode ser 1080, que é melhor. Aí é só apertar aqui, download, e vai aparecer download de novo. E está convertendo, ó, convertendo. Ele vai terminar aqui de converter. E a gente vai colocar download, pronto. Já está baixando para o seu computador. Já está aqui embaixo, aqui, baixando, pronto, acabou. É só pôr esse PP depois da palavra, da letra E do YouTube. Está lá no vídeo, EPP. Ok? Muito bom, Thales. É sempre bom, né? Só para complementar um pouquinho, né, sobre o site com aquela plataforma com vários sites, além de ser muito bom para as crianças de 6º ao 9º ano, porque eles são muito curiosos, né? Então eles buscam, gostam de ver experimento. Ah, tá vendo? O professor pode indicar, né? Tá vendo tal conteúdo, objeto de conhecimento, né? Que ele pode ver lá no site para complementar. É super legal e importante para o ensino médio, né? Então, o ensino médio, principalmente 3ª série do ensino médio, que está aí, né, ainda mais esse ano com as aulas não presenciais, e eles vão ter um Enem pela frente, lá tem muita coisa de física, de química, de biologia, que dá para eles usarem assim, para entendimento mesmo do objeto de conhecimento que está sendo estudado. É isso aí, isso mesmo. Maitê, você pode colocar o PPT de novo, por favor? Lembrando, pessoal, que todos os links que nós mostramos, todos os sites que nós passeamos aqui com vocês, tem um link no decorrer do PPT, tá? E nós colocamos aqui como referência os direitos autorais, né? O artigo 5º, e colocamos também o currículo paulista. E os outros links estão todos nos PPTs anteriores. Nós vamos aqui nos despedindo. Muito obrigada pela atenção. Lembrando que agora, no segundo momento, estaremos com vocês, o Thales e a Tassiana com os professores de matemática, eu e Maitê com os professores da área de ciências da natureza, trabalhando a segunda parte lá dos nossos objetivos, ok? Bom trabalho para todos nós e uma ótima semana. Olá, pessoal. Nós vamos iniciar agora o segundo momento da nossa TPC, agora com os professores de Ciências da Natureza, Ciências, Biologia, Química e Física.
convido vocês a participarem conosco e nós vamos iniciar então com a Maitê. Bom trabalho para nós. Obrigada, Eliane. Então, pessoal, vamos iniciar a nossa segunda parte, né, da TPC. A primeira parte foi uma parte comum, com matemática e ciência da natureza. E eu vou projetar aqui, então, para a gente começar. Então, para iniciar, né, a gente preparou aí um slide para falar com vocês como preparar um roteiro de estudo para desenvolvimento de habilidades. Então, pensar bem nessa seleção dessa habilidade, né? Selecionar essa habilidade para ser desenvolvida. Essa habilidade pode ser tanto aquela que está no centro de mídias, como aquela que o professor vai passar na aula dele. Pegar também as habilidades essenciais, que são algumas habilidades que foram selecionadas, né, dentre as habilidades do bimestre, para que sejam trabalhadas com muito cuidado, né, com os alunos para fazer com que eles tenham conhecimento, né, a respeito dessa habilidade e desenvolvam o aprendizado. Gestão do tempo. Pode falar, Helene. Só falar da habilidade. Lembrar de fazer o movimento nos 3 materiais, né? Tanto as habilidades essenciais da SEDUC, quanto o centro de mídias, quanto o caderno do professor, né? E selecionar a melhor habilidade para ser trabalhada, lembrando desse momento de atividades não presenciais. Se o aluno vai conseguir com autonomia, né? Trabalhar essa habilidade, desenvolver, se é o melhor nesse caso. Então, fazer toda essa análise crítica aí nesses 3 materiais, né? Isso, muito bem lembrado, tá? Em relação à gestão do tempo, porque nós sabemos aí que o segundo bimestre, ele tá curto, né? O término dele é dia 31 de julho. Então, o professor pensar nessa gestão do tempo, articular o desenvolvimento da habilidade com o objeto do conhecimento, sempre olhar, né, no quadro de habilidades e fazer essa articulação do objeto do conhecimento com a habilidade. Iniciar o roteiro de contextualização do objeto de conhecimento envolvido na habilidade selecionada. Então, contextualizar, né, o objeto de conhecimento junto com essa habilidade. Propor a sistematização através das atividades. Trabalhar a metodologia ativa, protagonismo juvenil, autonomia dos alunos. É muito importante pensar em trabalhar essa autonomia dos alunos, principalmente porque eles estão de forma não presencial, né? E organizar como será o registro e a devolutiva dessas atividades. Então, lembrando, né, nós estamos reforçando isso toda semana, o registro é importante, muito importante, seja no diário online, seja no diário físico. E aí, esse registro também tem que estar no plano de aula. Então, lembrando que o professor tem que enviar esse plano de aula para o seu coordenador e ele tem que preencher o seu diário, seja online ou seja físico. Maitê, lembrando ainda sobre esse roteiro, das comandas claras, né, que o professor precisa colocar para o seu aluno, para que o aluno entenda o que o professor está querendo que seja desenvolvido nessa atividade, lembrando sempre que ele estará sozinho em casa. Muitas vezes ele não tem apoio de um adulto, de uma outra pessoa para desenvolver essa atividade. Então, a gente precisa dar todo o subsídio que o aluno precisa. Isso. Então, o comando é muito importante, né? Ser bem claro naquilo que o professor deseja que aquele aluno desenvolva naquela atividade. Esse quadro de gestão de tempo, a gente já até apresentou ele na primeira parte da TPC, quando a gente estava com os meninos da matemática. Só que agora a gente frisou, né? Deu um zoom aí na física, química, biologia e ciências. Por quê? Física, química e biologia no ensino médio são menos aulas. E isso requer uma atenção especial do professor para que ele não se perca, né? E a hora que ele vê, terminou o bimestre, ele não conseguiu trabalhar as habilidades que são necessárias trabalhar dentro do bimestre.
Ciências são 4 aulas semanais, então tem um pouquinho mais aí de aula para poder trabalhar as habilidades que são necessárias. Nós colocamos sobre o feriado, né, que na quinta-feira foi feriado, na sexta não, já foi dia letivo normal. E você quer falar um pouquinho, Eliane, sobre esse quadro? É importante a gente analisar aqui, pessoal, né, que nós teremos 3 a 4 habilidades essenciais da SEDUC. Claro que é sugestão, né, que cada professor ele pode selecionar aquelas habilidades que julga pertinente para ser trabalhada nesse bimestre. Mas, pensando nisso e na quantidade de aulas que temos para trabalhar, como que vai ser essa gestão, né? Quantas aulas eu vou disponibilizar para trabalhar as habilidades? Lembrando que não precisa trabalhar uma habilidade por roteiro, né, Maitê? Pode Sim. ter 2, 3, conforme o objeto de estudo permite, ou a habilidade articula entre si. E também pensar que na última semana de julho nós teremos novamente a semana de estudo intensivo. Então, reservar esse momento. Pensar ainda nas avaliações, né? Não sei, a escola propõe uma semana de avaliação ou o professor avalia no decorrer. Se for feita uma avaliação no final do bimestre, lembrar de deixar também a aula para esse momento. Então, é interessante dar uma olhada para o todo que tem agora e conseguir fazer essa gestão, né, da aula e do tempo. Isso. E tem a hora que uma situação de aprendizagem, ela apresenta vários objetos de conhecimento, e não apenas um. Talvez naquela situação de aprendizagem, está articulando 2 habilidades. Então, fazer esse estudo, né, o professor ter o cuidado de pegar o quadro de habilidades, pegar o quadro que apresenta habilidades com objeto do conhecimento, para poder ver o que está sendo solicitado naquele momento ali, para ele preparar aquela atividade para o seu aluno. Ressaltar também a importância de usar esse material que está lá com o aluno, né? O aluno tem o material agora, foi disponibilidade de ciências, no mês passado ele não tinha em mãos, mas agora ele tem. Então, utilizar desse material também, né? Isso. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre tratamento didático, né, de alguma habilidade que nós selecionamos dentro das nossas disciplinas aí específicas. Então, pegando aqui ciências, para ilustrar, né, eu coloquei o quadro das habilidades essenciais do segundo bimestre. Esse quadro de habilidades essenciais, ele está disponível no Centro de Mídias, em programação. E aí o professor pode olhar essas habilidades que foram selecionadas como essenciais, mas não esquecer das habilidades do bimestre todo também que tem que ser trabalhada. Então, sempre, né, fazer esse comparativo e essa articulação. Então, aqui estão 3 habilidades do 6º ano, que foram selecionadas como essenciais do segundo bimestre em ciências. Unidade temática mudou, então agora não é mais energia e vida, ela é vida e evolução. Então, tomar cuidado com isso. Desculpa. Não é energia, não é matéria e energia, mas vida e evolução, então tomar cuidado com isso, né? Que agora muda um pouquinho o assunto no 6º ano. No 7º ano, temos aí 4 habilidades que foram selecionadas como habilidades essenciais, sendo 2 da unidade temática de matéria e energia e 2 de vida e evolução. No 8º ano, são apenas 3 habilidades como essenciais, as 3 na unidade temática de vida e evolução, e observando também o objeto de conhecimento, né? Então, igual aqui no 8º ano, são processos reprodutivos nas 3 habilidades que a SEDUC selecionou. E no 9º ano, são 4 habilidades, 2 de matéria e energia, 2 de vida e evolução, e os objetos do conhecimento são diferentes, né? Mas sendo matéria e energia o mesmo, né? Radiação e suas aplicações na saúde, e depois vida e evolução vai mudar o objeto do conhecimento. Então, vocês podem observar, ó, que são 2 habilidades diferentes, aqui no caso do investigar, como a ciência e tecnologias influenciam o modo de vida, aqui na primeira,
e discutir as relações entre as necessidades sociais e a evolução de tecnologias. São duas habilidades, só que dentro do mesmo objeto de conhecimento. Então, o professor pode olhar isso, né, fazer um estudo para ele já poder articular nessas duas habilidades que têm o mesmo objeto de conhecimento. Então, eu selecionei para falar com vocês um pouquinho uma habilidade do 9º ano, né, a habilidade de discutir as relações entre as necessidades sociais e a evolução das tecnologias para a saúde, compreendendo com base em indicadores que o acesso à saúde está relacionado à qualidade de vida de toda a população, com o objeto do conhecimento, radiações e suas aplicações na saúde. Então, no caso de ciências, eu selecionei o 9º ano, né, que é uma série de saída, e depois a gente vai falar um pouquinho das outras disciplinas, dos outros componentes curriculares, como que a gente fez essa seleção, tá? Essa habilidade selecionada, essa habilidade mencionada, ela está na situação de aprendizagem 2 do caderno do aluno. Essa situação de aprendizagem, ela chama Tecnologia e Saúde. Então, aqui são algumas sugestões de como o professor pode trabalhar com o seu aluno essa habilidade, dentro do que está no caderno do aluno, né, para ele usar como apoio, porque o aluno tem esse caderno em mãos. Então, aqui são sugestões, tá? Iniciando, o professor precisa discutir com os alunos as necessidades sociais e a evolução das tecnologias para a saúde, compreendendo com base em indicadores que a qualidade de vida de toda a população está relacionada ao acesso à saúde. Então, como professor que você pode iniciar essa contextualização, né? Pode gravar um áudio ou um vídeo, onde você vai instigar o aluno a pensar e refletir sobre esse assunto, né? Que é atual, e se a gente pensar na pandemia, né? Se está se falando muito em saúde, em tecnologia, como que eu vou usar a tecnologia para solucionar um problema de saúde? Então, colocar ele a refletir sobre isso. Se essa não for a melhor estratégia da gravação do vídeo ou do áudio, utilizar o que mais for adequado. Eu acredito que a maioria das escolas estão fazendo interação ao vivo com seus alunos, né? Então é importante tratar desse assunto com eles para depois sugerir, né, uma atividade para eles fazerem. E até mesmo a atividade que tem no caderno do aluno. Peça aos alunos, seja por áudio ou por uma orientação escrita, né, se caso a escola não tiver como, de maneira alguma, mandar áudio ou fazer uma interação ao vivo com o seu aluno, que faça um breve relato das suas impressões sobre o tema, mediante a análise das seguintes afirmações. Com novas tecnologias, a indústria da saúde avança. É uma afirmação que está lá na situação de aprendizagem 2 do caderno do aluno. Outra afirmação. Expectativa de vida do brasileiro chega a 76 anos, a maior da história. Então, pedi para eles fazerem um relato sobre o quais são as impressões deles a respeito dessas duas afirmações. Esse momento é importante para que o professor tenha o levantamento do conhecimento prévio do aluno. Então, nesse momento, professor, você vai sentir o que o aluno sabe sobre isso, o que ele pensa sobre isso. E aí solicita aos alunos para entregar, né, esse relato, seja pelo Google Classroom, pelo WhatsApp, por outra plataforma que a escola esteja usando, né, da maneira que a escola estiver comunicando com seus alunos. Depois, outra sugestão é que monte uma atividade onde leve o aluno a uma reflexão sobre quais fatores influenciam na expectativa de vida da população. Então, uma possibilidade é solicitar eles que pesquisem tabelas com dados sobre expectativa de vida na população brasileira. Peça para eles construírem gráficos, né, desses dados que eles vão conseguir nessas tabelas. E aí façam alguns questionamentos, né? A expectativa de vida da mulher é maior do que a do homem? Por que você acha que é, ou se não é, por quê? Né? Com o passar dos anos, houve evolução ao acesso à saúde? O que levou, né,
a população a ter maior acesso ou não à saúde. Então, pode sugerir para eles fazerem uma atividade assim, reflexiva em cima desses questionamentos. No site do IBGE, que eu coloquei para vocês, tem essas tabelas, expectativa de vida de 1940 a 2018. Então, o aluno pode pesquisar e fazer esse levantamento e construir um gráfico a partir desses dados. Essa atividade pode ser solicitada em forma de trabalho, né, onde o professor irá avaliar se o aluno conseguiu buscar essas informações e se ele interpretou de maneira correta esses dados. É importante ressaltar também que toda discussão com os alunos, seja por vídeo ou de forma escrita, tem que ser valorizada pelo professor, porque quando o professor for fechar a nota no final do bimestre, toda discussão, toda sugestão dos alunos, tudo que ele fizer é válido, né, pensando aí na deliberação 55 de 2017, que é onde o professor vai anotando tudo que ele faz com o aluno ao longo do bimestre para avaliar no final. E também anotações no diário de classe, né, para subsidiar esse fechamento do bimestre. Essa parte que eu passei do 9º ano é só o início da situação de aprendizagem 2. Então, só para vocês terem uma ideia do que pode ser trabalhado, mas a situação de aprendizagem ela é longa, né? Tem mais textos para analisar, e aí o professor vai continuar o seu trabalho em cima dela. Tá joia? Agora eu vou passar a palavra para a Eliene. Quer complementar, Eliene, com alguma coisa? Não, é isso mesmo. É só interessante a gente ver, né, que o movimento dentro da área pode ser aproveitado para as outras disciplinas também, né, para os outros componentes. Por isso que é bom a gente fazer junto, né, de vez em quando. Agora, biologia, Eliene. Sim, pode passar para mim, por favor. Então, aqui também eu selecionei para vocês, coloquei os quadros das habilidades essenciais, né, da SEDUC. Lembrando sempre esse movimento que a gente falou para vocês. Identifique essas habilidades essenciais, veja se é pertinente, coerente trabalhar com sua turma. Verifica no caderno do professor, né, lá no currículo, quais habilidades que estão lá. Se convém trabalhar outra, verifique a habilidade do centro de mídias e faz todo esse estudo para fazer sua gestão aí de aula, tá? Então, aqui também a gente percebe 4 habilidades e algumas com o objeto de conhecimento bem próximos, parecidos, né? Tem alguma diferencinha ali, mas todas em relação à interdependência da vida, né, os desequilíbrios ambientais no cotidiano, isso aqui no 1º ano do ensino médio. Pode passar para mim, Maite, por favor. Na 2ª série do ensino médio, desculpa, pessoal, falei 1º ano, 1ª série. Na 2ª série do ensino médio, também foram selecionadas 4 habilidades, né, com objetos de conhecimento parecidos entre si, também com algumas mudanças aí, algumas especificidades, né? Lembrando sempre do movimento. Então, aqui são as essenciais da SEDUC. Pode passar para o 3º, por favor, 3ª série. 3ª série também 4 habilidades, tá? Dentro da diversidade da vida. Então, trabalha primeiro com o reino vegetal, né? E depois com o reino animal, por assim dizer. E eu selecionei para a gente trabalhar hoje essa primeira habilidade, tá, do quadro da 3ª série do ensino médio, por ser a série de saída. Então, como objeto do conhecimento, nós temos diversidade da vida e especificidades dos seres vivos, biologia das plantas, aspectos evolutivos e características gerais. E aí dos grupos, né, que a gente já conhece, Beirófita, Pteridófita, Gimnosperma, Angiosperma e fototropismo. Pode passar. E a habilidade, né, eu grifei os verbos, como a gente já conversou, a gente sempre atentar aos verbos para saber como que eu vou avaliar o desenvolvimento do meu aluno. Então, comparar os diferentes grupos vegetais com base nas respectivas aquisições evolutivas e associar suas características morfofuncionais aos diferentes hábitats por eles ocupados.
Pode passar, por favor. Então, como levantamento de conhecimentos prévios, eu selecionei aí, né, dentro do próprio caderno do aluno, tem as páginas 46 e 47, essas atividades que podem ser utilizadas pelo professor, né? Traz aí um vídeo para o aluno assistir e algumas questões reflexivas para ser apresentada para eles após assistir o vídeo. Caso o aluno não tenha acesso, não consiga assistir, o professor pode pensar numa nova forma, uma forma diferente de propor essas questões reflexivas que façam ele observar essa biodiversidade, essa diferença de vidas que existe, né? Essas questões podem auxiliar muito o professor na avaliação do desenvolvimento da habilidade. Então, fazer no início e fazer ao final do desenvolvimento mostra para a gente o que o aluno conseguiu, qual o processo que o aluno teve, né? Onde ele estava, onde ele chegou. Pode passar, por favor. E também, né, a página que é a página 47, em relação às imagens, faz outras questões, né? E aqui um pouquinho mais, como que eu vou dizer, própria, né, da biologia das plantas, então as diferenças morfológicas, os grupos, que também são interessantes de ser retomada no final. Que alguns podem não trazer essas informações explícitas, né, das briófitas, das pteridófitas. E no final de todo o desenvolvimento, ele já consegue entender essa diferenciação aí das plantas. Pode passar. Então, como contextualização, novamente, eu trago para vocês algumas sugestões do YouTube, né, que são esses links que eu deixei aqui. O professor pode gravar uma videoaula, um áudio, né? Pode, se a aula no Centro de Mídias contemplar essa habilidade, pode ser através da aula do Centro de Mídias, até no dia que a gente gravou, não tive ainda acesso lá à habilidade, né? Essa semana agora de ATPC, eles estão ainda retomando as habilidades do primeiro bimestre, mas acredito que semana que vem já vai ser trabalhada essa habilidade, então é importante o professor estar sempre atento, toda semana visitar o site para dar uma olhadinha. Ou outros vídeos do YouTube também. Alguns sites, né, que a gente até falou também no início, sites e plataformas, e eu selecionei aqui toda a matéria, Parque da Ciência, Quero Bolsa, nesses links são específicos, textos e atividades dessa habilidade. Textos impressos, né, principalmente para aqueles alunos que não têm acesso às mídias, e aulas interativas, que a gente está sabendo de várias escolas que estão usando as aulas interativas e que tem sido muito produtivo e muito positivo. Pode passar. Então, como sistematização, é interessante sempre pedir um roteiro para o professor verifique como foi feita essa contextualização. Se o aluno atingiu os objetivos que você queria, né, que foram propostos, então você pode pedir aí um checklist, grifos, que o aluno grave um áudio, um vídeo, e aí a criatividade de vocês que manda, né? Como que pode ser, como você vai obter essa devolutiva da contextualização realizada. Pode passar. O caderninho do aluno, então, traz nas páginas 47 e 48 atividades que ajudam que são a sistematização dessa habilidade, né? Então, ele pede para observar no caminho da escola, de casa para a escola. Agora não é o momento, mas ele pode observar no quintal, se ele estiver ao redor da casa, se for possível, se ele estiver indo visitar a avó, né? Então, dentro das possibilidades, o caminho que ele faz, ele pode fazer essa observação das plantas. E aqui ele pede registros fotográficos, pode pedir para o aluno fazer desenhos, que também é muito interessante. Depois ele pede que o aluno se reúna em duplas ou trios. É complicado, a gente sabe, mas também a gente sabe de alunos que têm interação pelo WhatsApp. Então, de repente, pedir para que eles façam essas duplas, esses trios no WhatsApp para realizar a atividade, também é uma forma de a gente
fazer uma autonomia, um protagonismo juvenil aqui nesse momento, né? Aqui no finalzinho traz... Opa, desculpa, Maite, pode voltar. Traz uma participação aí, né, uma observação para o professor, para expor, né, isso que o aluno produziu. E aí também vai depender da forma com que você está tendo essa devolutiva, né? Mas a gente sempre ressalta a importância de tirar as dúvidas, de corrigir as atividades que foram propostas. Pode passar. Na página seguinte, então, traz aqui para o aluno fazer uma pesquisa, né, sobre alternância de geração, e aí já falando sobre a reprodução. Sempre que a gente vai pedir uma pesquisa, principalmente nesse momento de aula à distância, é importante a gente indicar os sites, indicar o livro que você quer que o aluno, onde você quer que o aluno pesquise, as plataformas. É importante um roteiro de pesquisa que tenha, então, como a gente falou, essas comandas claras do que você quer, né? E também como ele deve fazer essa devolutiva. E a socialização, se for possível, a interação também é muito interessante. Pode pedir para ele fazer, né, como está falando aqui, a ilustração desse processo reprodutivo para ficar mais claro. Então, como que a gente pode pedir o produto final? Pode ter uma produção de texto, em forma de vídeo, em forma de PowerPoint, história em quadrinhos, né? Pedindo para ele fazer essa associação das características evolutivas com o hábitat que ele vive, né? Então, quais as características que permitiram ele viver nesse hábitat, né? Ou a dependência da água, ou a independência da água, como a gente observa. É interessante também, principalmente para os meninos do terceiro, né, da terceira série, oferecer exercícios de vestibular, do Enem, que pode ser feito através do formulário, né? Tanto o Office 365 disponibiliza, como o Google, ou impresso, no caso, aquele aluno que não tem acesso. E também, de novo, como eu falei no início, pedir para eles revisitarem aquelas questões do levantamento prévio, né, da sondagem, que te mostra como que esse caminho, esse percurso foi realizado. Se teve êxito, se precisa ser retomado. Pode passar. E lembrar da devolutiva, então, né? Combinar data, deixar claro para o aluno como que essa devolutiva e onde essa devolutiva deve ser realizada. Pode passar. E o registro, como a Maite já deixou claro, né, da importância do registro, seja ela no diário online, seja no diário físico, atentando, né, a deliberação 55, e tomar cuidado, então, de valorizar todo o percurso que o aluno tomou, né, e não só o certo e o errado dos exercícios que ele realizou. Pode, terminou? Tudo bem? Sim, tá tudo jóia. certo. Quer alguma consideração? Não, é isso mesmo, tá bem, um completando o outro. Agora, professores, a gente vai falar um pouquinho de física e depois a Eliane vai falar um pouquinho de química, né? Física, nós não temos o PCNP de física na DE, né? Não, abriu seleção, mas ainda não foi selecionado. E química, né? O professor Willi está aí alguns dias afastado, porque a esposa teve filho, mas logo ele já está voltando também. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre física e química, né, para vocês. Em física, as habilidades essenciais da primeira série do ensino médio são 4, né? Então, aí tem os descritores, os objetos de conhecimento. Observem que são vários objetos de conhecimento, não apenas um. Na segunda série do ensino médio, também são 4 habilidades, com diversos objetos de conhecimento, né, diversas habilidades aí para serem trabalhadas. A terceira série do ensino médio, 4 habilidades também essenciais, com diversos objetos do conhecimento. E aí eu selecionei uma habilidade da terceira série do ensino médio para falar um pouquinho com vocês, pensando que a terceira série é uma série de saída também. Bom, na terceira série do ensino médio, a habilidade que eu selecionei foi identificar as linhas do campo magnético
e reconhecer os polos magnéticos de um ímã por meio de figuras desenhadas, malhas de ferro ou outras representações. O objeto do conhecimento são linhas de campo magnético, polos magnéticos e suas representações. Essa habilidade ela está presente na primeira situação de aprendizagem do caderno do aluno. O tema é 2, campos e forças eletromagnéticas. A atividade 1, ela diz respeito às linhas de campo de um ímã. Então, professor, como você pode iniciar, né, essa situação de aprendizagem? Pode contextualizar, perguntando para os alunos, falando com os alunos, sobre a presença dos ímãs na vida, né, de todos nós aí, onde tem ímã, o que ele lembra quando fala de ímã. E aí, para iniciar essa contextualização, você pode gravar um vídeo ou um áudio, né, instigando o aluno a pensar e refletir sobre esse assunto. Peça para ele fazer uma lista, né, de coisas que ele lembra que tem ímã. Né? Será que ele vai falar somente ímã de geladeira? Será que ele vai ter um conhecimento maior e falar que o ímã está presente em outros objetos, em outras coisas que ele sabe? Com isso, vai conseguir ter uma noção do conhecimento prévio desse aluno a respeito de ímã, né? E aí tem 2 questionamentos. Você já observou como que funcionam os ímãs? Será que conseguiríamos visualizar o campo magnético criado pelo ímã? Continuando, né, peço aos alunos, seja por áudio ou orientação escrita, que registrem as suas respostas. A gente está reforçando muito, né? Quem não tem acesso a alguma mídia, a escola pode disponibilizar um esquema, né, um roteiro aí de atividade para esses alunos que o professor vai desenvolver de forma impressa, né, marcando horário, com todos os cuidados para esse aluno buscar na escola. Então, esse momento é importante para o professor ter o levantamento dos conhecimentos prévios, como eu já falei anteriormente, e solicitar que esses alunos façam a entrega dessa parte escrita, desse registro que ele fez. Depois, outra sugestão que eu coloquei aqui é o estudo dessa habilidade, que o estudo dessa habilidade seja de forma visual, para melhor entendimento da descrição do experimento. Porque lá no início da situação de aprendizagem tem um experimento com ímã e limalhas de ferro. Então, a gente sabe que em casa, talvez o aluno não consiga fazer, né, não entende como tem que ser feito. Então, uma possibilidade é solicitar aos alunos que assistam esse vídeo do YouTube, que está bem explicativo, né, tem a demonstração do campo magnético feito pelo professor do vídeo. E aí, esse vídeo vai explicar as questões de 1 a 5 do caderno do aluno, que é esse experimento. Após assistir a videoaula, solicite aos alunos que realizem a questão número 6, porque aí, com o entendimento da videoaula, ele consegue realizar essa questão. Outra sugestão proposta aqui é para os alunos fazerem uma pesquisa sobre as auroras polares e explicar como que esse fenômeno ocorre. A presença do campo magnético terrestre vai proporcionar efeitos interessantes, né? E um deles é a aurora boreal. Então, quando o aluno pesquisar, ele vai ver que o campo magnético da Terra interfere, né, na aurora boreal. Essa atividade pode ser solicitada em forma de trabalho, onde o professor vai avaliar se o aluno conseguiu buscar essas informações e se ele fez uma relação com o objeto do conhecimento. Para finalizar essa primeira parte, porque a situação de aprendizagem também ela é grande, então só vou falar um pouquinho do início dela, o aluno pode visitar a plataforma FET, que a gente já falou dela lá na primeira parte, a Eliane também já comentou, onde ele pode usar o simulador para melhor compreensão dessa habilidade. Então, lá tem um simulador, né, de campo magnético que ele pode utilizar. Aqui eu estou repetindo o que eu já falei anteriormente em ciências, né, que é importante ressaltar que toda discussão com os alunos, seja por vídeo ou por forma escrita, tem que ser valorizada,
tem que ser registrada, seja na ficha 155, né, referente à deliberação 155/2017, seja no diário de classe digital ou físico, para que o professor tenha depois subsídio para fechar o bimestre, né, de acordo com a participação e atividades que o aluno realizou durante o bimestre. Então, continuando agora, a Eliane vai falar um pouquinho de química para vocês. Então, já foi bem lembrado, né, pela Maitê, que o William está esse tempinho aí afastado, né, ganhou um filho recentemente. Então, eu vou só comentar um pouquinho, né, como que vem essa habilidade selecionada aí no caderno do aluno, sem fazer aprofundamentos, que depois o William retoma com vocês. Então, nós colocamos aqui as habilidades essenciais, né, selecionadas pela SEDUC, da primeira série do ensino médio. A gente pode observar que as 3 primeiras habilidades contemplam o mesmo objeto do conhecimento, e já a 4ª habilidade, um novo objeto do conhecimento. Pode passar. Segunda série do ensino médio também foram selecionadas 4 habilidades, com objetos do conhecimento distintos. Pode passar. E na terceira série também 4 habilidades com objetos do conhecimento distintos. Eu selecionei para trabalhar com vocês o objeto de estudo e a habilidade da primeira série do ensino médio, como a gente já falou um pouquinho aqui de terceiro, só para mudar o foco, porque, como a gente disse no início, tudo que foi falado nos outros componentes pode ser aproveitado, né? Então, o objeto de conhecimento selecionado foi conservação da massa e proporção entre as massas dos reagentes e produtos nas transformações químicas. Pode passar. E habilidade, reconhecer a conservação da massa em transformações químicas. Então, grifei aqui novamente o verbo reconhecer, que é o que eu preciso avaliar se o meu aluno atingiu, né? Desenvolveu o reconhecer a conservação. Pode passar. Então, como levantamento de conhecimento prévio, o caderno do aluno, da página 39, a atividade 2A, traz essa prática, né, de levantamento prévio. Tem 3 questões que podem ser exploradas pelo professor e depois revisitadas, como eu já falei. Ou também o professor pode propor outras questões reflexivas sobre o assunto, né, com interação ou não, de acordo com o que ele está trabalhando. Pode passar. No caderno do professor, as páginas 66 e 67, traz orientações em relação a essa habilidade, né? Ela traz orientações tanto do conhecimento prévios, quanto também da experimentação que é proposta, tá? E ele traz aqui um lembrete sobre a interação. Então, novamente aqui eu coloquei que pode ser mais difícil nesse momento, mas se for possível, né, é interessante essa interação, mesmo que for num grupo do WhatsApp. Ok? Pode passar. Então, a contextualização, eu separei para vocês alguns vídeos do YouTube, né, que também tem como sugestão na atividade 2B, esse primeiro, tá? Massa na reação química. Então, veio no caderno do aluno e separei outros também do YouTube. Pode ser uma videoaula, se você preferir, gravada por você mesmo, professor, e novamente atentar aquela do Centro de Mídias, tá? Tá toda semana visitando e avaliando se a habilidade trabalhada pode ser utilizada na contextualização que você também está trabalhando. Alguns sites, né, que a gente já comentou, e aqui eu separei para vocês toda a matéria, Manual da Química, Professor H9, que também nesse link você vai encontrar material desta habilidade. As plataformas que nós já falamos, o uso de texto impressos, principalmente para alunos que não têm acesso, né, ou aulas interativas, e aí, então, o professor pode escolher alguma dessa sugestão
para fazer a sua contextualização. Pode passar, por favor. Lembrando, então, do roteiro para saber se o aluno atingiu esses objetivos que você queria com a contextualização. É importante sempre a gente que indicar alguma atividade para aluno, pedir essa devolutiva. Pode passar. As atividades 2B a 2G do caderno do aluno, então, faz a sistematização da habilidade e do objeto do conhecimento. E na 2B é justamente a atividade experimental. Então, eu coloquei aqui se convém, né, a sua turma fazer esse experimento em casa, por mexer com fogo e tudo. Você conhece o aluno, professor, e sabe se é possível propor para ele fazer ou que ele assista os vídeos que estão aqui disponíveis. E também tem vídeos naqueles que eu propus que mostram essa experimentação, caso você ache que não convém o aluno realizar, tá? Ainda nesse vídeo é possível fazer uma sequência didática aprofundada, tá? Propor várias atividades, questionamentos reflexivos aí. Lembrando que a atividade experimental precisa ter comandas claras e um roteiro autoexplicativo para o seu aluno, certo? E ela pode ser substituída, eu não quero trabalhar com essa de colocar o fogo, né, queimar a palha de aço. Eu tenho outra atividade, outra experimentação que vai trabalhar a conservação de massa que eu acho melhor. Ótimo, professor, pode substituir neste momento, sem problema. Pode passar. Então, ele traz aqui, né, da atividade 2B até 2G, uma sequência de atividades, tanto para ele preencher tabelas, para ele analisar as reações, tem um texto, uma análise de um texto, né, que pode ser interessante aí pedir para que o aluno registre, faça essas atividades do caderno do aluno e depois envie para você da forma que você achar melhor. Pode passar. Eu coloquei aqui a foto, né, as fotos das páginas do caderno do aluno, só para a gente identificar aí que tipo de atividade que está sendo pedida. Pode passar. Então, trabalhando essa conservação da massa, né, com qual a massa que inicia, qual a massa que termina, que tipo de produto que foi produzido. Ali na 2G, ele pede para retomar as atividades, né, os levantamentos, e eu só pus aqui uma observação que é interessante, uma ótima oportunidade de avaliação. Depois de todo esse desenvolvimento, né, de todas essas atividades propostas, como que o aluno, da onde que ele saiu, né, como que ele estava nessas questões e para onde que ele foi. Houve realmente desenvolvimento, seu objetivo foi alcançado, é preciso retomar, pode seguir em frente. Então, é muito interessante a gente sempre fazer essas reflexões. Pode passar, por favor. Então, novamente, aqui eu proponho, né? Como que vai ser essa devolutiva depois. Então, o professor pode pedir diversas produções de texto diferentes, né? Deixar o aluno também colocar aquilo da forma que ele gosta, incentivar esse protagonismo dele. Você sabe que o aluno é bom para produzir um texto escrito ou de fazer um vídeo. É uma hora interessante da gente instigar isso no nosso aluno, né? Deixar ele pôr para fora também esses diferentes modelos que ele sabe que ele gosta de produzir. Exercícios, né? Pode ser focado em vestibular, no Enem ou não, porque nós estamos falando da primeira série do ensino médio, mas também já é bom ir familiarizando eles, que logo vai chegar a vez deles, né? De fazer o vestibular. Pode passar, por favor. Devolutiva e avaliação, como nós já falamos, né? Vamos só afirmar novamente aqui a importância, né, da devolutiva, como pode ser feita, e aí a gente pode explorar diversos mecanismos, foto, formulário, interação, escrita, vídeo, desenhos, né, roteiro de observação, relatório de observação, de acordo com aquilo que é o seu objetivo, professor, nessa aula, tá? Lembrando sempre dos alunos que não têm acesso à mídia, a gente sabe que tem escola
que a realidade é grande dos alunos que não têm acesso, tem escola que tem salas que a minoria não tem acesso, mas nós não podemos deixá-los para trás, né? Não podemos deixar de pensar neles e fazer um roteiro também impresso para que a escola organize aí uma forma do aluno poder pegar essas atividades e desenvolver as habilidades. Pode passar. E, novamente, então, comentando sobre o registro, né, lembrando da importância de realizar o registro nesse momento, de cada atividade que o aluno realizou, de cada participação que o aluno teve, seja ele no diário online ou no diário impresso, né, pode ser no modelo da Liberação 55 de 2017, naquele modelo que já passamos também em ATPC anteriores, mas não deixando de valorizar o engajamento, o protagonismo dos nossos alunos. Tem mais alguma coisa, Maitê, que você gostaria? Então, deixa eu tirar a apresentação. Então, acho que é isso, né? A gente queria agradecer a participação dos professores. A gente está à disposição de vocês, né? Tem dúvida em relação às habilidades, tem dúvida em como trabalhar alguma habilidade relacionada com o objeto do conhecimento, procure a gente, né, pelo telefone do núcleo pedagógico ou pelo nosso e-mail, né? A gente está trabalhando mais em teletrabalho, mas pelo e-mail a gente fica o dia inteiro aí conectado no e-mail, né? Podem procurar, porque a gente está à disposição mesmo. E aí a gente queria convidar, né, algum professor que queira apresentar alguma boa prática aí desse período não presencial para participar com a gente aí em algum ATPC nosso posterior. E quem tiver interesse, procura o seu professor coordenador, né, mostra, fala, eu tenho uma boa prática que deu certo, que os alunos estão interessados, né, nesse período não presencial, para a gente poder compartilhar com todos, né, da rede, para poder ajudar também a ter ideias de como trabalhar com os alunos nesse período. Isso. Muitas vezes a gente pode pensar que é uma atividade simples, mas que ajuda, orienta, né? E se teve êxito, se teve uma resposta positiva dos nossos alunos, por que não compartilhar, né? E a gente poder ajudar aí também os outros professores. Então, seria muito gratificante para nós podermos recebê-los. Então, converse com o seu coordenador, pede para ele entrar em contato conosco, não só de biologia e ciências, de física e química também, né, Maitê? Isso. E a gente aguarda sugestões, críticas. Isso mesmo. Tá? Então, bom trabalho para todos, né? E a gente vai finalizando por aqui. Boa semana, bom trabalho. Qualquer coisa, estamos à disposição. Até mais.